As vias de administração, certo? Ela corresponde ao local que o fármaco entra em contato com o organismo, certo? Liberando a quantidade adequada do medicamento para que ocorra o efeito terapêutico desejado. Então, quando se fala em via de administração, significa dizer que é o local em que aquele determinado medicamento vai entrar em contato com o nosso corpo, com o nosso organismo. Né? É a forma pela qual o medicamento é colocado em contato com o organismo. Então, assim, gente, cada fármaco novo, certo? Cada medicamento novo, né, que é colocado no mercado, ele vai passar por planejamentos, ele vai ser testado, né, nas formas farmacêuticas, que é administrado por via específica. Né? Cada fármaco novo, ele é testado, planejado em uma forma farmacêutica. Né? As vias de administração, elas são escolhidas para que o fármaco, ele seja capaz de atravessar as barreiras apresentadas pelo corpo. Né? As vias de administração, eles ajudam a atravessar as barreiras. Tá? Então, elas influenciam tanto a via de administração como as formas farmacêuticas, elas influenciam diretamente na biodisponibilidade do medicamento. Essa palavra aí, biodisponibilidade, eu falei lá na aula passada, domingo de manhã. Falei sobre o que era biodisponibilidade, certo? Que, em simples palavras, bem rápido, né? A biodisponibilidade significa a disponibilidade do medicamento, quando é ingerido, quando nós tomamos, para chegar até a nossa corrente sanguínea, para assim chegar na sua ação, né? A disponibilidade do medicamento, né, na corrente sanguínea, para depois chegar no alvo dele, da ação, né? E também as vias de administração e as formas farmacêuticas, elas influenciam na adesão do paciente ao tratamento, certo? Ajuda na adesão. O que é isso? A adesão, né? A adesão do paciente, o paciente aceitar, a adesão do paciente aceitar o tratamento. Então, as formas farmacêuticas ajudam isso, né? Cada forma farmacêutica tem a sua respectiva via de administração. Cada forma farmacêutica tem a sua respectiva via de administração. Podendo ser via oral, olha aí os exemplos das vias. Via oral, parenteral, retal, vaginal, via oftálmica, via aérea, que é a via pulmonar, via auricular, auricular, gente, está relacionada ao ouvido, e a cutânea está relacionada à pele, entre outras vias, aí são assim, as mais comuns, tá? As mais comuns. Então, a partir da forma farmacêutica, certo? E a via de administração, a dose de um medicamento pode mudar, como por exemplo, o que significa isso? Pode mudar. Por exemplo, para obter os mesmos efeitos clínicos, olha só esse exemplo, para obter os mesmos efeitos clínicos, uma dose mais baixa é indicada para a administração parenteral. A administração parenteral, que é a administração injetáveis. Então, em relação à via oral, uma dose mais baixa é indicada para a administração parenteral em relação à via oral. Por quê? Porque os medicamentos de administração parenteral, de administração injetáveis, eles entram diretamente na circulação sistêmica, a gente falou na aula passada. Eles entram direto na corrente sanguínea. Né? Eles não vão passar pela barreira do fígado, pelas barreiras do nosso corpo, até chegar na corrente sanguínea, não. Já pela via oral, não. Eles vão passar por várias barreiras até chegar no seu local de ação. Né? Por isso que se diz, né, que no medicamento injetável, né, a dose vai ser mais baixa do que o medicamento oral, sendo que vai ser os mesmos efeitos clínicos, certo? A diferença é que o injetável, a ação vai ser mais rápida, claro, a ação vai ser mais rápida. Então, essa imagem aí, tá? Fala sobre a via interal e as vias parenterais. A gente vai ver um pouco de cada uma, certo? Lembrando que quando eu falo de via interal, eu estou me referindo à via oral e à sublingual, certo? Ela está dividida em oral e sublingual. Via interal, oral e sublingual. Então, gente, a escolha da via de administração de um medicamento, ela é determinada por vários fatores, certo? Vários fatores determinam a escolha da via de administração. Por exemplo, o tipo de ação desejada, se é uma ação local ou geral, né? Vai determinar a via de administração, se é uma ação local, é uma ação geral,
Ele vai escolher a forma farmacêutica de acordo com o local de ação. A rapidez da ação desejada, se deve ser preferida a via intramuscular ou a via intravenosa, a gente vai ver isso mais na frente. A necessidade de um início de rápida ação ou de um tratamento longo, certo? A natureza do medicamento também determina a escolha da via de administração, como, por exemplo, um medicamento anestésico inalatório, né, que é utilizado em cirurgia, o médico utiliza. Então, o anestésico inalatório vai ser na via pulmonar, não vão ser anestésicos voláteis na via pulmonar, certo? Então, aqui nesse slide, vocês podem ver as principais vias de administração dos fármacos, certo? Que elas podem ser agrupadas da seguinte maneira. A interal, como eu falei, que é a oral e a sublingual, a via retal, a via transdérmica, a via inalatória e a via parenteral. A via parenteral é dividida nessas 4 aí, ó. As 4 mais comuns, né? As 4 mais comuns. Subcutânea, intravenosa, intramuscular e intratecal, certo? Então, a gente vai ver um pouco sobre cada um. Interal. A via interal, ela constitui a mais simples das vias de administração. A mais simples e a mais prática é a via interal, certo? Porque é a oral e a sublingual, certo, gente? Então, a administração por via oral, através da cavidade bucal, claro, via oral, cavidade bucal. Sua principal finalidade é conduzir o medicamento ao estômago e intestino para aí ser absorvido e levado por via sanguínea aos tecidos-alvos. Certo? A absorção do fármaco por via oral e no estômago e no intestino. Para depois ir para a corrente sanguínea e para depois ir para o tecido-alvo. Exemplos de formas farmacêuticas por via oral, que a gente já falou, é o elixir, a suspensão, os xaropes. Só que a maioria das formas farmacêuticas sólidas, a maioria das formas farmacêuticas por via oral, elas são sólidas, certo? Né? Os comprimidos, as drágeas, as cápsulas, certo? Então, por esta via, o fármaco, certo? Por esta via, o fármaco irá encontrar diversas dificuldades, como eu já falei, como eu repito, né, para vocês fixarem. A via oral, certo? Irá encontrar diversas dificuldades antes de alcançar a circulação sistêmica. Temos como primeiro exemplo o estômago, com concentrações de ácido clorídrico e enzima. No estômago tem o ácido clorídrico, tem as enzimas, né, que vão dificultar, vão ser barreiras para os medicamentos de via oral, os comprimidos, as cápsulas, as drágeas, todos eles. Então, ao passar pelo estômago, o fármaco cairá no intestino, né, sofrendo as ações metabólicas. E essas ações metabólicas a gente também falou na aula passada. Então, nesse processo, gente, todo esse processo, certo? Eu estou falando de uma forma bem simples, certo? O processo. O fármaco, ele necessita superar várias dificuldades antes de chegar à circulação. Porém, mesmo assim, a via oral é a principal via utilizada para a administração de fármaco. É a principal via, é a que é a mais usada. Por quê? Porque o ato de engolir é algo natural do ser humano, certo? Engolir um comprimido, certo? Engolir uma drágea é algo natural do ser humano. Porque ele não necessita de ajuda de um profissional especializado para ingerir. Não vai precisar de ajuda de uma pessoa que vai colocar o comprimido na boca dele. É claro que se não fosse um paciente, né, acamado, que não se movimenta, aí sim, é outra história, é uma exceção. Estou falando assim na questão normal do dia a dia. A via oral, certo? É a via mais acessível, que dá mais comodidade ao usuário, né? Comodidade, tá bom? Aí tem também as cápsulas, certo? Na administração por via oral, que as cápsulas comprimidos, certo? As cápsulas comprimidos, elas podem ser elaboradas com revestimento resistente, que foi o que eu falei lá no início da aula, revestimento resistente. Que esse revestimento, né, ajuda a permanecer intactos por algumas horas após a ingestão para retardar sua absorção, que vai ajudar a absorção dele. Como eu falei da questão lá de reduzir a frequência da administração do medicamento. O que era para ser de 8 em 8 horas, vai ser de 12 em 12 horas. E esse revestimento também ajuda, né, a diminuir os efeitos adversos, certo? Medicamentos, comprimidos que são revestidos, ajuda a diminuir os efeitos adversos também. Todos os fármacos, gente, que são administrados por via oral, como eu já falei, estão sujeitos ao metabolismo de primeira passagem do fígado, certo? Quando eu falo de metabolismo de primeira passagem do fígado, estou falando de
de outra barreira do medicamento. Então, como ele passa por isso, né, os medicamentos que são administrados por via oral, como eles passam por esse metabolismo, eles precisam ser administrados em quantidade suficiente para assegurar a presença de uma concentração efetiva na circulação sistêmica, no sangue, para alcançar o órgão-alvo, para dar o seu efeito. Certo? Precisa de uma concentração para chegar no seu efeito, os comprimidos, né, as drágeas, as cápsulas, todos eles.